Então, vamos falar sobre um assunto muito importante que acontece muito frequentemente nas igrejas. Vamos falar de bruxaria e satanismo. Pessoas enviadas por Satanás para destruir a igreja. Pensa comigo. Se houve divisão no céu entre os anjos de Deus, e a palavra de Deus diz que alguns destes foram lançados abaixo junto com Lúcifer, por que não poderia haver na igreja, possivelmente na sua, onde você congrega, onde você dirige, pessoas com esse propósito? Eu quero ler com você um texto antes de iniciarmos, porque eu vou tocar em alguns pontos. Eu espero ser breve, mas espero que seja esclarecedor para você, tá bom? Ezequiel capítulo 28 diz assim: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, a palavra-chave é essa, comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. E a sua cauda, aqui termina o texto de Ezequiel, e eu inicio agora Apocalipse 12, 4, que diz assim: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Bom, nós entendemos aqui que esse ser que a palavra de Deus diz que tinha o selo da perfeição, né, tinha livre acesso à glória de Deus, e pela própria formação dele, a narrativa aqui de pedras preciosas, diamantes, esmeralda, enfim, ele era extremamente diferenciado. E foi esse ser que almejou no seu coração, né, ser igual a Deus. Esse comércio que é citado aqui, que na multidão do seu comércio, essa palavra no hebraico é récula, significa troca. E a troca, até onde nós, é o escambo, até onde nós podemos entender, na nossa percepção secular, vamos colocar assim, é algo de troca, não é? E pode muito bem se conjecturar, sem imaginar que está pecando, que Satanás oferece, que Lúcifer oferece a esses anjos uma posição melhor com ele do que eles servindo a Deus. Porque pode-se perceber na leitura da palavra que existem diferentes classificações de anjos, e não é o caso, não vou entrar nisso agora, mas pode ser que, assim como Lúcifer se sentia desprestigiado, né, sendo tão belo como era, ele implantou, injetou isso no pensamento, no coração dos outros anjos, para que esses também fossem corrompidos e roubados do seu propósito original. Pois bem, hoje nós vemos as igrejas tomadas de pessoas endemoniadas, sem, contudo, manifestarem esses demônios, pelo menos não da maneira como nós esperamos. Mas deixa eu colocar para você aqui como Satanás envia pessoas para suprir o ministério. Primeiro, normalmente o pastor sempre tem dificuldade em suprir ministerialmente o trabalho que é feito na igreja. São diáconos que às vezes têm necessidade de pessoas para atender aos que chegam,
são presbíteros que tenham a capacidade de estar substituindo, pregando, até assistindo outros, dando assistência a outros irmãos que porventura não possam vir à igreja. Então essas pessoas que chegam, elas vêm para suprir lacunas que os crentes que ali estão não estão conseguindo suprir. E consequentemente, quando essas pessoas vêm e há muita necessidade na igreja, o pastor ele vê isso como uma resposta de Deus às suas orações. Principalmente porque quem vem normalmente não vem sozinho. Normalmente vem 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias, é um grupinho já que se relaciona há algum tempo e eles chegam com um talento e uma disposição invejável para trabalhar. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer do que eu tenho que falar para você. Então eles possuem aí essa disposição, o pastor enxerga ali como uma dádiva para suprir ministerialmente o rebanho, né? E eles chegam e eles costumam ser pontuais. Frequentam regularmente os trabalhos da igreja, as reuniões da igreja, são dizimistas, normalmente são os melhores, né? A igreja que sempre capengou nessa questão de finança e para os compromissos estarem sempre andando em dia, essas pessoas então eles vêm suprir essa lacuna, né? E eles costumam fazer o melhor, né? Normalmente tem alguns dons, né? O sujeito toca ou canta ou é um bom baterista, um guitarrista, e eles têm algumas capacidades assim que eles dão um novo ânimo à congregação, eles dão um novo ânimo à congregação, normalmente acontece isso. E o pastor fica ali, né, puxa vida, essas pessoas chegaram e dispostas a botar a mão na massa, até que devagarinho, se o pastor tem percepção, ele vai começar a ver algumas coisas aí nesse grupo. Esse grupo que costuma ser fiel nos dízimos, frequente nos cultos, participam dos ensaios e fazem tudo assim com perfeccionismo, né? O pastor vai notar que essas pessoas, esse grupo é um grupo meio que refratário. Por quê? Eles não se envolvem com os demais. Eles são um grupo ali que eles estão fechados entre si, frequentam o mesmo grupo, mas eles são um grupo fechado dentro desse grupo da igreja, né? Dentro desse grupo de pessoas que reúnem, eles são um grupo à parte. Eles são, como é que se diz, simpáticos aos demais, tratam bem, mas as suas programações, as suas relações sociais, normalmente, principalmente as mais próximas, ficam restritas a eles, né? Então não se misturam, mantêm o grupo deles fechado. E quando uma família falta, normalmente as outras faltam também. Quando uma família sai de férias, o grupo todo sai de férias. Normalmente, eles não convidam ninguém do grupo antigo para participar com eles. Tudo isso tem um propósito. Eu vou te explicar qual, daqui a pouco não chega lá. Eles tratam bem os crentes mais antigos, mas não confraternizam com eles. Usam a estratégia de chamar os mais antigos para alguma atividade deles, e estes que já estão ali, né, com uma interrogação na cabeça, por que eles não se abrem, esse sujeito que foi convidado, essa família que seja, se sente lisonjeado e ao mesmo tempo pensa assim, puxa, agora eu vou descobrir o que há no meio desse grupo, que os torna tão diferenciados. Por que eles não se misturam conosco? Então a pessoa vai com esse afã, se sente lisonjeada e também quer descobrir o que existe de tão especial. Vai prestando atenção aí. Esta é uma maneira que esse grupo que chega, usado por Satanás, porque são enviados de Satanás, eles usam isso para fazer o que Absalão fez, que é roubar o coração
dos mais antigos. Mas eles não fazem isso desmerecendo, falando mal da igreja, do pastor, da liderança, não. Normalmente, eles deixam essa pessoa à vontade e vão apresentando alternativas ao que a igreja faz, a programação, aos cultos da igreja. Eles vão apresentando algumas alternativas, né? Normalmente é um pessoal assim mais mais independente, então eles têm algumas coisas que eles fazem assim fora, que o outro não está acostumado a fazer. Eles têm alguns programas que o outro não está acostumado a ir. Então ali ele vai seduzindo sutilmente essa pessoa até que outros e outros e outros e outros também vão sendo corrompidos e atraídos. Eles convidam os irmãos para programa extra igreja, que eles mesmos desenvolvem com cunho cristão. Normalmente eles criam reuniões ou criam grupos de conselho ou grupos de família, enfim, fora do conhecimento da liderança de onde eles estão, e convida essas pessoas que estão sendo ali ministradas e acompanhadas para que vá participar do programa deles, sem que o pastor, o líder, saiba disso. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. E eles apontam essas alternativas de uma forma muito sutil. Não é algo assim que eles dão a entender que estão tentando tirar as pessoas do propósito, da visão, que normalmente uma igreja ela tem a visão pastoral, a visão é o reino. Mas há diferentes necessidades na igreja que normalmente o pastor, o bom pastor, ele conhece. E ele trata individualmente, quando é possível, e normalmente tem que ser assim, né? Tratar com as pessoas. Tem família que tem dificuldade de relacionamento entre família, marido, esposa, esposa, marido, criação de filhos, outros têm dificuldade com finanças, e esse caos normalmente o pastor procura suprir isso trazendo uma mensagem, uma palavra, enfim, que vá de encontro a essas pessoas para que elas se adequem, para que elas acertem as suas vidas e possam seguir adiante, né? Mediante a dificuldade da caminhada cristã, essas pessoas caminhem e avancem no reino de Deus. Mas quando eles começam a convidar as pessoas para outras programações fora da igreja, aí a coisa já tomou uma direção quase que irreversível. Normalmente é nesse ponto que duas coisas acontecem. Se o líder os chama para conversar, não somente conversar, eles já ficam arredios. Não se submetem. Se alguma coisa eles fizerem que precise de uma palavra pastoral disciplinar, eles a recebem calado, mas não voltam mais. Assim. E quando o líder descobre que essas pessoas eram aquilo que ele nunca imaginou e ele vai atrás, obter informações, normalmente é assim, porque ele fica tão empolgado, tão encantado, que normalmente ele não procura rastrear essas pessoas já destruíram lá atrás, causaram estragos, causaram destruição, fizeram uma ruaça, e eles só servem para isso. Normalmente, se eles não forem convidados a assumir uma posição de liderança, eles vão ficar lá no meio do povo e ali também eles trabalham, corrompendo um e outro e atraindo para si, desanimando e fazendo com que eles também se apostatem ou façam parte desse grupo altamente destrutivo que não promove, não busca e não deseja a comunhão com os demais. Normalmente é assim. E isso pode estar acontecendo na sua igreja, agora mesmo. Pois bem, eu sou Aloísio Silva, essa experiência eu a experimentei, tá bom? E se você
se sentiu aí de alguma forma inserido nesse contexto, deixa aí nos comentários. Esse canal existe para fortalecer a nossa relação com Deus através dos irmãos, né? Porque não adianta dizer que ama a Deus, sendo que a gente tem dificuldade de lidar com o próximo. Agora, lidar com o próximo, e quero concluir aqui, como o apóstolo Paulo diz aqui, no capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 11. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus intentos, os seus objetivos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. O que não obedece tem um espírito rebelde. E ele está aí não para somar, mas para dividir, para destruir. Deus abençoe a sua vida. Um abraço e que Deus possa guardar você dessa praga.